Esse barulho de chuva é gostosinho. Meu nome é Luna, eu tenho 20 anos. Eu sou uma pessoa que acredita em gente. Eu realmente acho que a gente poderia crescer como indivíduo a partir do momento que a gente tentar entender o outro. O que é o meu corpo e o que é o corpo dos outros. Eu tenho essa tendência de negligenciar o meu corpo e de talvez não dar muita atenção para ele da mesma maneira que outras pessoas supervalorizam. E às vezes eu me sinto meio ingrata, porque existem outras pessoas que gostariam de ter o corpo que eu tenho, que gostariam de ter a oportunidade que eu tenho de fazer todas as coisas que eu faço. Eu não nasci com nenhuma deficiência e, de uma mesma forma, às vezes eu não gosto do meu corpo, eu não estou satisfeita. Em compensação, quando eu penso em corpo de outras pessoas, eu penso em beleza, eu penso em liberdade, eu penso em muitas capacidades de se expressar. Esse processo de achar o corpo dos outros mais belo ou mais artístico do que o meu, acho que é um dos grandes conceitos que separa o que eu vejo como é o meu corpo e o corpo dos outros. Não é questão, eu não nasci gorda. Conforme eu fui me afastando das primeiras imagens que eu tinha na minha infância do meu corpo, que só era mais um dos corpos junto com os dos meus colegas, e a puberdade foi chegando e eu fui percebendo, eu fui ganhando outras formas, ganhando outros formatos que eram diferentes da maioria. Eu comecei a ter uma relação com o meu corpo diferente. Na minha família somos 3 mulheres e a relação de cada uma com o seu corpo foi ajudando a moldar o que eu hoje enxergo como eu sou em relação a outras mulheres que eu conheço. Houve no momento em que eu menstruei muito cedo e aí eu tive que entender muito mais cedo. Eu precisei amadurecer como eu me via no espelho, acho que um pouco antes do que a maioria. E conforme eu ia amadurecendo e tentando lidar com isso, eu via que meu corpo estava seguindo um caminho que não era o caminho da maioria. Eu não via outras pessoas com um corpo parecido com o meu, a não ser dentro de casa. Chegou um ponto da minha vida onde eu realmente acreditava que não existia lugar para ser gorda na sociedade. Acho que foi a primeira vez que eu comprei uma calça 42. E hoje em dia a Luna acha que 42 é ótimo e tá tudo bem, assim como 46, assim como 48. Mas naquela época eu dava muito valor para a opinião de quem estava perto de mim, de quem me afetava. Eu tenho uma irmã que tem um problema e ela luta com a balança desde que ela se entende por gente. E eu achava que eu tinha que seguir o mesmo caminho dela. Enquanto eu não lutasse com a balança, eu não ia ser feliz da mesma maneira que ela era feliz quando ela descobria que tinha emagrecido 3 quilos. Só que na minha família a gente ama comida, a gente trabalha com comida. Era assim, tudo era oferecido do bom e do melhor para se comer, mas nos dias de semana eu me culpava por estar comendo. Às vezes as cobranças que eu estava fazendo com o meu corpo não eram saudáveis, não eram reais. Eu não poderia continuar cobrando que meu corpo fosse de uma forma, quando na verdade ele não nasceu para ser daquela forma, ele nunca vai ser daquela forma. Eu parei de correr atrás daquele mesmo padrão e daquela mesma forma e eu comecei a adaptar tudo para o meu corpo.
eu já quis mudar de corpo, eu acho que na maioria dos meus relacionamentos. Muito do como eu me portava nos relacionamentos tinha a ver com o meu corpo. As pessoas que eu escolhia ficar, nem sempre eu escolhia ficar. Eu escolhia porque eu sabia que aquela pessoa não ia se importar com o meu formato. Qual a roupa que eu ia usar, porque se eu ia ficar gorda naquela roupa, se eu não ia ficar gorda naquela roupa, o que na verdade é a maior ironia do mundo, porque você é gorda, você vai ficar gorda com aquela roupa, sem aquela roupa. A respeito da minha sexualidade e a respeito de como eu lidava com o meu corpo, eu acreditava que só eu podia ter acesso ilimitado a esse meu corpo, que eu não poderia permitir que nenhuma outra pessoa tivesse acesso, porque ela não ia entender, porque ela não ia respeitar, porque em algum momento ela ia chegar pra mim e falar: vamos fazer uma dieta? E eu nunca servi pra ouvir esse tipo de coisa, porque a partir do momento em que eu decidi transformar tudo de acordo com o corpo que eu tinha e não transformar o meu corpo para o que tinha ali exposto pra mim, eu não queria que nenhuma pessoa que eu já tivesse uma relação afetiva pudesse influenciar nisso. Não queria que em nenhum momento a pessoa falasse: olha, eu acho que tá na hora de você fazer uma dieta, porque eu acho que nosso destino pode ser influenciado se você ficar mais gorda do que isso. Eu tava muito preocupada que no momento em que eu estivesse nua na frente de outra pessoa, que essa outra pessoa não fosse ficar satisfeita e me pedisse para mudar. Até o momento em que eu entendi e que eu pude conhecer alguém que entendesse que o meu corpo só diz respeito a mim e que me respeitasse. Porque aí aquela pessoa ia estar entrando na mesma regra que eu tinha colocado para mim há 3 anos atrás, de que as coisas vão se adaptar pro meu corpo e não sou eu que vou adaptar tudo para ele. Não vou adaptar, não vou ter que mudar, eu não vou ter que ficar diferente, pintar o cabelo de outra cor, emagrecer 6 quilos, para aquilo tá acontecendo, para aquilo tá simplesmente funcionando. Sim, eu amo moda. Eu gosto dessa maneira de se expressar. Eu acredito que as suas roupas, a maneira como você veste, a sua maquiagem, o seu cabelo vão dizer muito sobre o que você é. Não de forma artificial, mas como um meio de expressão, de expressar um pouco de como você se enxerga. Isso foi há uns 3 anos e eu ia no shopping, eu entrava nas lojas, eu pegava diversas roupas que eu gostaria que ficassem muito boas em mim, só pelo fato de caberem. Eu não precisava que elas fossem feitas para isso, eu precisava que elas coubessem no meu corpo. E elas não cabiam, e os shorts não fechavam, e as calças ficavam muito apertadas, e as blusas eram feitas com braços desse tamanho. E eu cheguei em casa muito frustrada e fui conversar com a minha mãe. E aí ela falou: olha, Luna, se você quiser continuar comprando nessa loja que você gosta, você vai ter que emagrecer, senão as roupas não vão mais caber em você. E aí eu fiquei muito revoltada, fiquei muito chateada. Mas eu fiquei muito chateada com as empresas, com as lojas. Eu não fiquei chateada comigo, porque não era possível que o problema fosse só meu. Não era possível que só eu passasse por esse dilema de querer vestir as roupas e as roupas não caberem. Simplesmente as roupas não são feitas pensadas em mim. E isso é um absurdo, porque eu não tô sozinha, eu não sou única. E aí, esse momento, eu decidi que eu ia comprar em lojas que fizessem linhas plus size, que pensassem no seu cliente como uma pessoa que não precisa ficar duvidando do seu próprio corpo, não precisa ficar emagrecendo para caber na roupa deles. Isso é um absurdo, sabe? E hoje em dia, todo lugar que eu vou e eu olho e eu vejo roupas que eu gosto, eu faço questão de levá-las no caixa, ou falar com um gerente, ou às vezes se for um lugar mais artesanal, se eu puder falar direto com o dono,
eu vou falar, cara, tá mais que na hora, você tá, tipo, em cima da hora de criar uma linha que caiba nas pessoas, que as pessoas saiam felizes da sua loja, felizes por estarem comprando a sua roupa, alimentando o seu negócio, mas não tristes com a maneira como elas são, com como é que é o corpo delas, se vai ser GGG ou se vai ser PP. Tem que caber em todo mundo. E eu decidi que eu não ia emagrecer para caber na loja lá. A loja ia fazer uma roupa que coubesse em mim, e ponto. Tem dias que eu só consigo ver uma menina bem branca, bem gorda, cheia de acne e extremamente problemática com a sua visão. Só que tem dias que nada disso mudou, nenhuma dessas condições. Meu cabelo continua da mesma forma, meu rosto continua com a mesma acne, meu peso continua exatamente o mesmo e eu me sinto incrível. E eu me sinto eu. E eu me sinto literalmente poderosa, assim. Eu acho que essa relação com o seu corpo, ela sempre precisa ser uma maneira de se autoconhecer e não de se autodestruir. Eu acho que eu quero me ver consciente de que todas as atitudes e tudo que eu faço vai estar influenciando nesse meu corpo e de que forma eu posso elevar esse total poder que eu tenho, total capacidade de mostrar para o mundo como eu sou incrível, de uma forma que eu esteja sendo consciente com as decisões que eu tomo para o meu corpo ser dessa forma. Eu quero me olhar no espelho e dizer que se um dia existir alguma outra aluna, ela nunca vai ser igual a essa que tá lá. Porque essa só pode ser eu. Pertencer a esse corpo é uma luta diária contra todos os padrões que a gente estabeleceu, mas é uma descoberta muito prazerosa de todo dia se enxergar sobre o que deveriam ser os mesmos olhos, só que por outra perspectiva.